Bom, vamos começar o último vídeo sobre a revisão de álgebra linear. Essa revisão ela será de independência linear, base e dimensão. Bom, a definição de dependência linear é um vetor x é dito ser linearmente dependente de um conjunto de outros vetores quando existem escalares de tal forma que você pode escrever esse vetor como uma combinação linear daquele conjunto dos vetores. Caso contrário, o x é linearmente independente desse conjunto de vetores. Então, aqui tem um exemplo aqui bem tranquilo, bem fácil sobre isso, que é o seguinte. Por exemplo, você tem um vetor aqui x1 e x2 e o x. O x é linearmente dependente de x1 e x2? Sim, né? Porque, olha só, vocês podem perceber que se eu multiplicar duas vezes x1 e uma vez x2 vai dar o x, né? Eu consigo compor x1 e x2 e de forma a gerar o x. Então, ele é linearmente dependente. Né? Um conjunto de vetores x1, x2, xn é linearmente independente se somente se a combinação linear entre todos eles dá zero. Né? Somente quando α1, α2 e αn for zero. Isto é, se eu xn, né? Se eu conseguir escrever xn como uma função de todos eles, né? Sendo que eles sejam diferentes aqui, α1, α2 e até αn, diferente de zero, se eles forem, desculpa, aqui ó, α1, α2 forem diferentes de zero, ou diferente de zero, então eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, esse αn aqui diferente de zero, e o resto também for alguma coisa diferente de zero, etc. Então, eu vou conseguir fazer uma combinação linear para gerar o xn, por exemplo. Então, quer dizer, para um conjunto ser linearmente independente, é só se assim, não é possível, né, se eu pegar qualquer um deles, eu nunca consigo gerá-lo a partir de combinações lineares dos outros. Né? Então, aí é linearmente independente. Seja a matriz quadrada n por n não singular, as colunas de A são linearmente independentes ou dependentes. Então, suponha que as colunas de A, né, são vetores. Né? Então, suponha que você multiplique todo mundo, por cada coluna por um alfa. Né? Para ser linearmente, né, independente, o que tem que acontecer? Ele só pode ser zero se todos os alfas forem zero. Então, você fazendo, né, você pegando aqui, multiplicando, passando essa coluna para fora e fazendo um vetor só de alfas, você vai ver que você vai ter que resolver uma equação, né? Uma equação tal que A vezes alfa é igual a zero, né? Mas como A é não singular, então A vezes alfa é igual a zero tem solução única. E a solução é a solução trivial. Então, as colunas de A são linearmente independentes. Isto é, isso é muito importante, né? Isto existe uma relação direta entre as colunas de uma matriz serem linearmente independentes e ela ser não singular. Que também tinha uma relação também determinante ser diferente de zero. E a gente vai ver isso aí. Bom, por exemplo, imagina que eu tenho uma matriz A, certo? 1, 3, 3, 2, 69, menos 1, menos 3, 3. Eu quero saber, as colunas de A são LI? Quer dizer, dado que eu tenho três vetores aqui, esse vetor, esse e esse, eles são LI? Como é que eu vou saber? Não dá para ficar testando, assim, no braço, olhando, é um pouco difícil. Tudo bem, aqui nesse exemplo é fácil, você vai ver que daqui para cá é vezes 3, então eu consigo escrever o segundo vetor, 3 vezes o primeiro, então eles são LD, então consequentemente o conjunto é LD, né, o conjunto
é LD, quer dizer, não, as colunas não são LI, o conjunto, né? Eu analiso por conjunto. Mas esse é um caso específico, porque eu vi dois ali. Se fossem vários, eu não conseguiria ver de primeira. Então, eu vou ter que ter um algoritmo para fazer isso. Basicamente, esse algoritmo é fazer o escalonamento. Então, você pega, faz A vezes alfa igual a zero e escalona. Aí você vai escalonar, né? Aí, quando você escalonou, aí você vai ver que, por exemplo, se eu pegar essa matriz aqui, né, fazer todas aquelas combinações, né, pegar para zerar o primeiro aqui, para zerar a segunda linha, né, o primeiro aqui da segunda linha. Aí eu pego ele, a segunda linha, menos duas vezes a primeira. A terceira eu pego, somo a linha 3 com a linha 1, etc. Fazendo isso, que a gente já viu no outro vídeo, você vai ter esse resultado, que significa que tem dois pivôs, né? Tem dois pivôs, e não três. Então, quer dizer, na verdade, você tem duas colunas linearmente dependentes, não as três. Então, as colunas, o conjunto não é LI, certo? E tem uma relação intrínseca entre esses fatos, quer dizer, são dois pivôs, então eu sei que o quê? Que dois pivôs é menor que três, que deveria para ser cheio, né? Para todos os para ser LI, um conjunto, né, de vetores CLI. Então, 3 é o tamanho dos vetores coluna, né? Que é igual a M, considerando que a matriz é M por N. Certo? Então isso, consequentemente, eu tenho duas colunas LIs e também tenho duas linhas LIs, e isso vai ser definido como posto de A, que a gente tinha visto lá no outro vídeo, como posto de A. Isso também significa outra coisa, que também tinha visto lá no outro vídeo, que assim, eu posso escrever, né, eu posso solucionar essa equação aqui, né? Essa equação A igual a vezes alfa igual a zero, colocando, eu tenho duas variáveis básicas, certo? Que correspondem ao número de pivôs, e uma variável livre que corresponde ao que falta para chegar ao 3, certo? Eu posso escrever essas variáveis básicas em função das variáveis livres, usando aqui o U, né? U vezes x igual a zero, não é verdade? E aí, fazendo isso, fazendo essa continha, ó, né? A gente vai achar que x3 é igual a zero e que x1 é igual a menos 3x2. Colocando tudo em função de x2, a gente tem esse vetor aqui. Isso significa o quê? Que esse vetor aqui, na verdade, ele vai gerar o espaço nulo. Ele vai gerar o espaço nulo, como a gente já visto no vídeo passado. Ele vai gerar o espaço nulo. E o que acontece? Você pode, então, fazer o seguinte. Você pode escolher, então, agora dois vetores LI para gerarem um espaço coluna, né? Que não seja linearmente dependente com esses dois. Isso significa que você pode gerar, por exemplo, você pode vir aqui e escolher. Eu vou escolher esse aqui, você não pode escolher do meio, né? Que foi exatamente a coluna que não tem pivô. Você pode escolher esse aqui e esse aqui, para ser a base do vetor, a base do espaço coluna, né? Interessante isso. Você poderia ter escolhido esses dois aqui, né? Por exemplo, esse aqui e esse aqui. Então, poderia escolher do meio, porque ele é linearmente dependente aqui, fazendo 3 vezes direto, né? Então, você poderia ter escolhido esse também, tanto faz. Poderia ter escolhido como base aqui. Aí você escolhe aqui. A gente vai definir o que é a base. Você podia ter escolhido. E esses dois caras vão gerar o espaço coluna, assim como esses caras vão gerar o espaço coluna também. Eu coloquei esses daqui, que eu pegava direto da matriz A. Mas você pode pegar direto, por exemplo, da matriz U, sem problema nenhum. Já que eu falei em base, a gente vai definir o que é base, né? O que é base? Base para um espaço vetorial, conjunto de vetores com duas propriedades. Eles têm que ser LI e tem que gerar o espaço vetorial. Bem simples, né? Então, aqui uma base para o espaço nulo, né? Menos 3, 1, 0, e qualquer coisa nessa linha, né? Multiplicada por menos 3, 1, 0, esse vetor. E o espaço coluna é um plano, né? Um plano gerado por esses dois vetores. Definição de dimensão. O que é dimensão? Dimensão é o número de vetores de uma base para o espaço vetorial X, é chamado dimensão. Então, no caso, o espaço tem dimensão 1, que eu vou chamar de nulidade, que seria correspondente ao número de variáveis livres, que a gente viu lá, o número de variáveis livres, na equação AX igual a zero. Certo? E a dimensão, né, do espaço coluna ali, né, a gente vai chamar de posto, né, que é o número de colunas LI, certo? Da matriz A,
que também vai ser o número de linhas LI. E de um modo que o posto vai ser igual a 2, né? O número de pivôs na forma escalonada. O posto mais a nulidade é igual a 3, né? É também o número de colunas de E. Aqui tem algumas afirmações equivalentes que podem ser interessantes, principalmente para o nosso caso, em que a maioria das matrizes que a gente vai estudar, né, que a gente vai estudar, a maioria, matrizar, né, a matriz que confere dinâmica ao nosso sistema, né, que vai estar intrinsecamente ligado a como o sistema evolui, né, a matriz ela é N por N, certo? Então, a matriz sendo, né, você tem um conjunto lá de x ponto, né, que é N, você tem um conjunto N também de x, x1, x2, etc. Então, a matriz A vai ser, nesse caso, vai ser N por N. Então, as informações são, bom, A é invertível ou inversível. AX igual a zero tem somente solução trivial, né? Se A for inversível, digamos que A seja inversível. Então, a AX igual a zero só tem solução trivial. A forma escalar reduzida por linhas, né? Que é essa que a gente fez, né? Só que dividindo tudo por 1, né? Desculpa, dividindo de modo que todos os pivôzinhos deem 1, né? Ela é identidade. A pode ser expressa como produto de matrizes elementares, não vou entrar nesse assunto aqui. Quem tiver mais detalhe, dá uma olhada no livro do Anton. A x igual a b é consistente com a matriz B de tamanho n por 1, n por 1, também não vou entrar nesse detalhe aqui, acho que não é tão importante para a gente. O que é importante para a gente é determinante é diferente de zero, as colunas de A são LI, as linhas também, o vetor coluna gera o espaço inteiro, Rn, né? E as linhas também, as colunas já formam uma base para Rn, as linhas também, A tem posto cheio, N, e A tem unidade zero. Alguns detalhezinhos ali vocês podem ir na referência e procurar sobre alguns outros conceitos que ainda ficaram ainda um pouco que eu abordei, né, todos os conceitos, mas essa é uma revisão, né? Quem quiser uma coisa mais cheia, dá uma olhada no livro, né, que tem uma abordagem bem mais detalhada sobre o